A gente abre essa edição do Arena com os detalhes do depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias. Ele prestou depoimento hoje à Polícia Federal por mais de 4 horas. Dias foi ouvido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após a CNN Brasil revelar imagens dele no Palácio do Planalto durante a ação criminosa de vândalos que invadiram a sede da Presidência da República no dia 8 de janeiro. Segundo fontes da CNN, Dias respondeu todas as perguntas feitas pela Polícia Federal. Quem vai trazer as informações direto de Brasília, está acompanhando por dentro este caso, é a repórter Tainá Falcão. Boa noite, Tainá, você já está na tela com a gente. O que mais a gente tem de informações a respeito desse depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias? Oi, Yuri, tudo bem? Boa noite, para você e para todos que estão com a gente no Arena CNN. Olha, Yuri, as respostas dadas pelo Gonçalves Dias à Polícia Federal vão muito de acordo com o que ele já havia respondido ao próprio presidente da República naquela reunião, no dia em que saiu do gabinete de Lula, já com o pedido de demissão aceito, e com a exoneração decidida. Ele disse que não foi omisso, não considera que houve omissão por parte dele. Disse ainda que está disposto a colaborar com a investigação da Polícia Federal. Respondeu a todas as perguntas, como você já adiantou. Foi um longo depoimento de quase 5 horas. Ele não falou com a imprensa, saiu de lá muito rápido. Então, as informações que a gente tem até agora são essas, de que as respostas vão de acordo com o que ele já havia dito na reunião com o presidente da República, que estava ali, na verdade, como as imagens divulgadas pela CNN mostram, para tentar tirar os manifestantes golpistas do terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. Agora, a gente também precisa trazer a informação, Yuri, do que Alexandre de Moraes, agora há pouco você atento, estava conversando com a Dani, decidiu a informação do Lucas Mendes, aqui de Brasília, um pedido de Alexandre de Moraes, mais um pela quebra do sigilo da divulgação das imagens do 8 de janeiro, das câmeras de segurança do Palácio, que mostram a ação do Gabinete de Segurança Institucional. Portanto, de acordo com o STF, 48 horas é o limite solicitado por Alexandre de Moraes para que todo esse material seja entregue, assim como há um pedido também paralelo do Alexandre de Moraes, a Ricardo Capelli, que faz o papel agora de interino do GSI, para enviar uma cópia da sindicância que foi instaurada no dia 26 de janeiro e vai até o dia 31 de março, com o intuito de identificar a responsabilidade dos membros do GSI na invasão ao Palácio do Planalto. Hoje, mais cedo, o Ricardo Capelli, num tweet, já disse que essa sindicância está em curso, disse até a jornalistas que pretende acelerá-la a pedido do presidente da República. Eu volto com você, Yuri. Obrigado, Tainá Falcão, direto de Brasília com essas informações. É feriado de Tiradentes, dia de fundação de Brasília, mas como a gente vê, muita notícia acontecendo e eu vou começar a exemplo de mim, que está aqui de forma interina com o nosso convidado Caio Junqueira hoje aqui. Caio, boa noite, antes de tudo, e queria que eu te ouvisse um pouco do quanto essas informações de hoje, não só o depoimento, mas principalmente essa informação mais recente dada ainda durante o CNN 360, de que as imagens vão se tornar públicas como um todo. Como isso pode afetar não só as investigações, mas a disputa de narrativas que a gente vê entre governo e oposição, não só na participação do ex-ministro Gonçalves Dias, mas desses agentes todos que estavam abaixo da responsabilidade dele no GSI. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui. Yuri, acho que o principal lance dessas imagens do GSI que vieram à tona aqui a partir da reportagem do Leandro Magalhães é esclarecer a visão por dentro ali do gabinete responsável pela segurança do Palácio Presidencial. Ele vai ajudar a esclarecer, primeiro, por que essas imagens não foram publicadas. Por que o GSI não divulgou, não passou para o presidente da República essas imagens? E, nesse sentido, ajuda a elucidar muitas questões referentes ao 8 de janeiro.
Porque até então, até hoje, nós temos muitas imagens, temos outras imagens internas, sim, de dentro do Palácio do Planalto, muitas imagens externas, ninguém entra aqui em teoria conspiratória, que era um lance de infiltrados e por aí vai, está todo mundo lá com a bandeira do Brasil, defendendo um candidato derrotado na eleição do ano passado, mas a principal questão colocada a partir da nossa reportagem, do Leandro Magalhães, é até que ponto houve negligência, principalmente, por parte do órgão que era responsável por cuidar da segurança presidencial. Para mim, esse é o principal ponto, né? E venho, sempre que eu toco nesse assunto, eu coloco aqui o relatório da ABIN, nas 24 horas que antecederam ao 8 de janeiro, constam ali que os órgãos de governo e todos os órgãos de Estado foram informados do risco do que haveria no dia 8 de janeiro. Então, se os órgãos vinculados, pelo menos, ao governo atual, claro que o GDF, governo do Distrito Federal, tem muita parcela de responsabilidade, porque é o responsável por cuidar da segurança pública do Distrito Federal, mas se os órgãos do governo federal, do governo Lula, foram alertados pela sua agência de inteligência, a ABIN, em mais de um informe, por que não houve ali, pelo menos no que se refere ao Palácio Presidencial, uma medida protetiva mais efetiva? Raquel, antes de tudo, boa noite também para você aqui no Arena. Além dessa questão do depoimento do ex-ministro Gonçalves Dias, essas imagens agora vindo à tona. E aí, um pouco enquanto o Caio falava aqui, você disse que tem informação, tem apuração sobre isso, então já compartilha para a gente enriquecer essa nossa primeira rodada de debate aqui. Não, Yuri, porque assim, a gente fica se questionando, né, por que o ministro Alexandre de Moraes colocou isso a público. E aí estava consultando advogados, tentando entender. E assim, vai facilitar muito, embora as autoridades já tenham acesso a essas imagens, mas você eventualmente fazer um indiciamento, aqui as fontes estavam me explicando, dos militares que eventualmente apareçam nessas imagens. Como já tem bastante tempo dos fatos, foi em 8 de janeiro, a transparência ela já não prejudica mais as investigações, certo? Então, é muito importante, é relevante que todo mundo tenha acesso agora a essas imagens. Então, a imprensa inteira vai ter acesso a essas imagens, a sociedade civil, parlamentares, todas as autoridades, o Ministério Público, que ainda não teve acesso a essas imagens, já repeti isso aqui algumas vezes, a Procuradoria-Geral da República estava pedindo acesso e não estava obtendo. Então, com essa decisão do ministro Alexandre, tomada, alguns podem dizer até tardiamente, acho que o Estadão hoje publica uma série de pedidos de acesso à informação para essas imagens que foram negadas repetidas vezes pelo GSI, mas com essa decisão, com isso se tornando público para toda a sociedade, vai ficar mais claro para todo mundo o que aconteceu ali e, eventualmente, você poder responsabilizar todos os envolvidos. Janaína, boa noite. Seguindo aqui no nosso curso aqui da nossa Arena. Me chama a atenção, eu estava lendo inclusive a notícia que está no site da CNN e olhando aqui é a nossa manchete, né? Obviamente, por ser a notícia mais recente. Num dos trechos aqui destacado pelo nosso repórter Lucas Mendes, ele fala: Moraes determinou o envio ao STF em até 48 horas de, abre aspas, todo o material existente. O que a gente pode depreender desta afirmação é de que pode ser que o próprio STF não tenha ainda acesso a todo esse material existente. O que leva a crer, e aí me corrijam também se é um exagero essa afirmação, de que o Gabinete de Segurança Institucional não franqueou essas imagens a talvez nenhum órgão. E o governo tem dito muito isso, que nem o próprio presidente da República teve acesso a todo o acervo. Para se pensar que o GSI, neste momento, até o 8 de janeiro e pós 8 de janeiro, na repercussão dessas investigações, estava atuando quase como um gabinete paralelo ao próprio governo? Bom, a sua avaliação me parece muito correta. Não só a decisão de hoje do ministro, mas quando o ministro também determina a própria oitiva do ex-ministro, o general Dias,
ele deixa claro que foi em virtude das imagens que vieram a público, indicando que o Supremo Tribunal Federal não teria recebido essas imagens, o que já faz nascer uma primeira contradição, porque quando a CNN fez a reportagem, o GSI publicou uma nota oficial dizendo que teria mandado as imagens para todas as autoridades competentes. Então, uma das primeiras perguntas que eu creio que a Polícia Federal deve ter feito ao general: quais autoridades competentes, afinal, receberam essas imagens? Porque esse é um ponto importante da investigação. O ministro Alexandre acerta ao tornar públicas as imagens e entendo que deveria tornar públicos também os depoimentos, porque não se trata de temas que carecem de sigilo. O sigilo ele se justifica quando vai ter algum tipo de busca e apreensão, quando tem documentos fiscais, documentos financeiros. Uma investigação de interesse público como esta, a meu sentir, deve ocorrer de forma pública e irrestrita. Agora, também é preciso compreender quem foi que determinou lá atrás o sigilo sobre essas imagens e como a Presidência da República explica a manutenção do sigilo com o argumento agora sustentado de que o general Dias teria dito ao presidente da República que os vídeos não existiam. Como é que o governo decretou sigilo sobre vídeos que agora alega que achava inexistentes? Então, eu não vejo que, de plano, nós possamos interpretar que o GSI funcionava ali como um gabinete paralelo. Nós temos que entender por que foi que o governo demorou tanto para afastar alguém que estava negando acesso a materiais que sabidamente existiam, porque sobre estes materiais foi decretado sigilo. Penso que o ministro Alexandre tem acertado e gostaria, como cidadã, que desse acesso a todos nós a esses depoimentos. Só acrescentar o que a Janaína está falando, é muito difícil a gente sustentar essa questão do gabinete paralelo, né? O Gonçalves Dias era ministro do governo Lula, sim, ligado ao presidente Lula há mais de 20 anos, subordinado diretamente a ele e respondia às ordens do presidente. Assim, não tem como dissociar. O presidente Lula pode dizer que foi surpreendido, que não conhecia todas as imagens, mas essa tese de que ele foi traído pelo ministro da sua confiança, ela é um pouquinho complicada e difícil de sustentar. Vamos jogar essa bola para você. Hélio Beltrão está à distância hoje. Boa noite também, meu amigo. Para te ouvir um pouco, nessa linha do que a Raquel coloca, né? O quanto dá para se interpretar, diante de tudo que está colocado agora e do que se sabe, por enquanto, do que disse o ex-ministro Gonçalves Dias no seu depoimento, de que agiu dentro do que poderia e de que as imagens teriam saído de contexto, etc., tem sido a alegação dele, de que o que ele poderia fazer naquele momento, ele teria feito. Mas o sigilo dessas imagens, só agora podendo vir a público, primeiro pela reportagem, pelo trabalho de jornalismo da CNN Brasil, e em especial do repórter Leandro Magalhães, e agora com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que mais se pode esperar que esse acervo de imagens traga em relação a como cada um individualmente desses agentes públicos que deveriam proteger o Palácio do Planalto, como eles agiram ou como eles deixaram de agir, Hélio? Yuri, boa noite a todos. Me parece tudo ainda muito pouco claro o que aconteceu, porque eu presumo que a primeira coisa que qualquer órgão de investigação, polícia, Supremo, etc., deve ter feito logo após o 8 de janeiro seria solicitar todas as imagens. Eu acho que é razoável presumir que é a primeira coisa que se queira saber, porque é aí que você começa a fazer uma investigação decente. Como está havendo um pedido hoje do Supremo para que se liberem todas as imagens, e aí essa coisa fica um pouco confusa. Afinal, houve um pedido inicial e o GSI, então, escamoteou, escondeu, não entregou? Ou não houve o pedido das autoridades de investigação de todas as imagens disponíveis? Você entende? Existe aí uma confusão que, para mim, está confuso. Não está claro para mim o que de fato aconteceu. Esse é número 1. Número 2, que é a pergunta que você faz, o que se poderia ter feito, me parece que realmente há uma inação do Dias nas imagens, na atitude dele nesse dia. E a pergunta que fica
O Caio mencionou o relatório de véspera, no dia 7 de janeiro, na véspera, da ABIN, que informou, né, ao grupo de gestão de risco, informou ao Flávio Dino, não sei quantas pessoas tiveram acesso, certamente o Flávio Dino recebeu essas informações de que haveria uma possível tentativa de invasão dos prédios, uma possível tentativa de golpe, etc. E a pergunta é, isso foi informado ao Lula? Imagino que sim, mas a gente precisa saber essa informação. E o Gonçalves Dias sabia dessa informação? Essa é a outra pergunta. Me parece que todo mundo concorda que houve uma negligência, uma falha razoavelmente grave do governo do Distrito Federal em fazer o devido policiamento. Mas isso não exime de responsabilidade, né, o governo federal e o Flávio Dino, que teria à disposição, pelo que eu entendo, 400 membros da Força Nacional e do GSI para fazer a defesa do Palácio Planalto, que poderia ter mobilizado essas forças para proteger a Praça dos Três Poderes, por exemplo. E por que isto não foi feito? Essas são as perguntas que, para mim, não estão claras. Pois é, deixa eu pegar um ponto que o Hélio colocou, e aí deixo vocês à vontade, quem quiser tomar a palavra primeiro. Importante, a Janaína também colocou esse ponto dos depoimentos virem a público, da gente saber o que cada um fala sobre o que presenciou. O próprio ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão de hoje, deixa claro, olha, se for identificado algum militar, alguma pessoa que poderia ter, que ainda não prestou o depoimento, que se faça o depoimento, que depois se possa comparar o depoimento de quem já foi ouvido com essas imagens novas que vão ser reveladas, e o quanto, no paralelo, também tem uma outra informação aqui na matéria, que o GSI instaurou uma sindicância em 26 de janeiro, que tem prazo para conclusão até 31 de maio. O que a gente pode apostar que vai terminar primeiro? Esta sindicância ou esse cruzamento de informações no âmbito da investigação? E como uma pode alimentar a outra? No seguinte sentido que eu quero colocar. Como essas duas, essa sindicância do GSI também pode esclarecer o quanto o papel de G. Dias, enquanto ministro até anteontem, ainda que nas imagens ele tenha aparecido ali sem tomar nenhuma atitude de autoridade, mas procurou fazer de forma, não digo escamoteada, mas de uma forma mais reservada essa limpeza, entre aspas, que tanto o governo diz que cobra que seja feita no Gabinete de Segurança Institucional. Quer começar? Raquel, Caio, tirem para o ímpar. Yuri, eu tenho a sensação... Eu sei que é muito mais de impressão do que apuração propriamente dita. É uma impressão de análise política, né? Essa sindicância, ela é uma resposta política, né? Porque o Ricardo Capelli era o secretário executivo, né? Ainda né? Do ministro Flávio Dino. Ele está virando o grande bombeiro do governo, na verdade, né? Foi lá para a intervenção na segurança e agora... Nas suas declarações públicas, está isentando o general Gonçalves Dias de qualquer responsabilidade. Então, ele está totalmente alinhado ao governo. Então, essa sindicância, ela é uma resposta pública ao vazamento das imagens. Então, mas ele coloca que a sindicância foi aberta ainda em janeiro, dia 26 de janeiro. Anterior. Quer dizer, foi uma determinação do então ministro Gonçalves Dias. Sim. Né? É que assim, essa é uma apuração administrativa. A apuração penal e a administrativa, elas são necessariamente independentes. Sim. Mas é de bom tom, é até aconselhável que a investigação criminal aguarde a administrativa. Né? Existem até várias teses dizendo que, apesar da independência das esferas, né, existe alguma ligação. E vamos imaginar que chegue para o ministro Alexandre uma investigação administrativa, uma sindicância vazia. Também pode ser um indício de que eles alegaram que estavam apurando para justificar o tal do sigilo, para, na verdade, né, obstruir, vamos dizer assim, a própria investigação real. Então, é óbvio que o ministro Alexandre vai decidir conforme o que ele sabe muito mais do que todos nós. Mas eu aguardaria o resultado da sindicância para depois finalizar a investigação criminal. Quer concluir, Raquel? Desculpa. Não, porque o ponto que eu acho que assim, é muito complicado um órgão
É evidente que tem que ser feita uma sindicância interna, mas eu acho que o olhar externo ele é importantíssimo, porque o que eu estava tentando mencionar é, você tem uma resposta pública a uma situação, as coisas estão obviamente ligadas, é muito difícil você confiar na completa isenção dessa sindicância. Então, acho que tem que ter um olhar externo sobre essa sindicância, porque existe muito essa visão dentro do governo, que eu acho que ela tem um pouco de motivo de ser, de que o GSI estava contaminado, de que tem muita gente lá que veio do General Heleno, que você precisa expurgar essas pessoas, já tinha sido um monte de gente demitida, etc, etc. Mas o governo já está em abril, você já tem muito tempo com o GSI debaixo desse guarda-chuva do novo governo. Então, me incomoda um pouco essa tentativa que está sendo feita, muito evidente em todas as posturas que estão sendo tomadas, de se desvencilhar dessa responsabilidade, como se tivesse uma célula externa tomando um monte de decisões dentro do GSI, a qual o ministro G. Dias e o próprio governo federal não tivessem nenhuma responsabilidade. Assim, não tem como funcionar assim. Já era um órgão de governo. Uhum. Ainda? Diga, Caio. Não, você ia colocar aqui a grande resposta política do governo para o 8 de janeiro, né? Quem está fazendo as conduções das investigações é o Ministério Público Federal, PGR, doutor Carlos Frederico, né, conduzindo. Agora, a resposta política foi nossos adversários que fizeram a quebradeira, a invasão, sim, eles são os golpistas criminosos. E isso, as imagens, elas são bem claras, elas falam por si só. O grande lance dessa sindicância do GSI é ela ajudar a fragilizar essa conclusão política que se tem da responsabilidade da quebradeira. Porque o governo, desde o começo, ele aponta com muita assertividade dois responsáveis. Anderson Torres, que é adversário do governo, e os militares, naquela ocasião, adversários do governo. Hoje, uma relação mais pacificada. Se vem um relatório do GSI e coloca, falhamos aqui, o Ministério da Justiça falhou ali, isso torna, de certa maneira, o governo, volta aos relatórios da ABIN, que foi informado, quase que um corresponsável pelo que aconteceu, né? Então, o relatório, a sindicância do GSI, a partir de um órgão de dentro do Palácio do Planalto, de dentro do governo, pode ajudar a fragilizar essa responsabilidade política que, desde 8 de janeiro, o governo imprime aos adversários do regime. Então, mas olha, isso é um ponto para a gente refletir, Caio, porque o governo está, desde o início, tentando escamotear qualquer responsabilidade do governo federal e aí ele está, aos poucos, perdendo essa narrativa. Se ele tivesse, desde o começo, falado, olha, evidentemente, nós aqui do governo federal também falhamos, tivemos algum tipo de omissão, e assumido essas responsabilidades e até embarcado na CPI desde o começo e assumido a sua parcela de culpa e de responsabilidade, de investigação séria nessas questões, talvez não estivesse passando por essa situação. Porque é evidente que tem em todos os poderes envolvidos, e aí já repeti aqui várias vezes, a Polícia Militar e o governo estadual eram os principais responsáveis, parcelas de omissão e de responsabilidade. Sim, sim. Então, quanto mais ele fica escamoteando e fica tentando esconder e varrendo para debaixo do tapete, pior, na minha avaliação. Quer dizer, quando lá no começo, ainda na primeira semana, depois do 8 de janeiro, o próprio Lula fala, alguém abriu a porta do Palácio do Planalto, implicitamente está se referindo a pessoas do governo federal. Mas é pouco, é isso. Na sua avaliação, isso é insuficiente para ser essa visão de que há um reconhecimento de que algo deu errado dentro do governo, mas que não é uma decisão política do governo ter deixado de se a terra investigar, errar. Não de ter deixado errar, mas de se investigar. Mas essa sindicância é pouco, não é o suficiente. Teria que abrir mais essa investigação. Exatamente, mas de se incluir nessa investigação. Então, assim, por que trabalhar contra a CPI? Parece, você dá margem de que você está escondendo algo. Você dá margem para essa narrativa. Acho que esse é
o ponto. Por que não liberar o sigilo das imagens? Você dá margem para a narrativa de que você está escondendo algo. Por que, desde o começo, não abrir a sindicância e falar, olha, será que o general Gonçalves Dias foi omisso? Aí, quando as imagens vêm à tona, você tem que demitir o seu ministro. Se você estivesse investigando a responsabilidade do GSI a sério, não com uma sindicância que está ali escondida, com imagens que estão com sigilo de 5 anos e etc., você não estaria passando, do ponto de vista do governo, tá, gente? Estou falando de estratégia do governo, não é a minha, por esse constrangimento.